Sejam bem-vindos ao Se Liga Feira! Eu sou Denise Fersan, gente, e estou aqui já passando para desejar para vocês uma semana incrível nessa segunda-feira gostosa, nessa segunda-feira maravilhosa. Aqui em Feira de Santana, um pouquinho frio, né, minha gente? Tá aí essa... maré fria por aí, mas... Pega o papelzinho, pega o seu lençolzinho, já esquente, porque a semana tem muita coisa para esquentar, porque tem cultura, tem arte, tem muita história bacana em Feira de Santana, tem gente que faz essa cidade ser uma das melhores cidades mais criativas do mundo, pois é. Então, fica aí com a gente e que vai começar o quê? O que agora? Se liga no rolê, roda a vinheta da produção. Dia 30 de julho, quarta-feira, às 9h30 e 14h30, tem o espetáculo O Circo de um Homem Só, com o Núcleo Circo Único estrelado por João Lima, o nosso querido Palhaço Tizil. Uma apresentação cheia de poesia, humor e emoção para todas as idades. E no dia 31 de julho, quinta-feira, às 19h, tem o espetáculo Sapato do Meu Tio, com João Lima e Alain Miranda, uma peça sensível e envolvente que promete encantar o público do começo ao fim. Gostou? Já chama quem vai com você e até o próximo Se Liga no Rolê. E o programa de hoje está especial demais, porque estamos aqui com a presença de uma mulher que vem transformando vidas por onde passa. Ela é psicóloga, artista, pesquisadora e criadora de um movimento que, vamos ver aqui, reconecta pessoas através da coragem, criatividade e também da liberdade. Então, ela é a mente e o coração por trás da comunidade expressiva. Um programa formativo que convida todo mundo a viver a jornada do ser autêntico. Jamila Almeida, seja bem-vinda ao Se Liga Feira. Uau! Me chama! Me chama que eu já tô aqui. Amei, que linda, isso mesmo. Muito me identifico com essa apresentação. Minha irmã, Rafaela, né, e que também está conosco como coordenadora pedagógica na comunidade expressiva, ela uma vez disse assim para mim: você tem um coração liberal. E me tocou muito porque, para mim, é esse coração sem censura, com abertura para a relação humana, que é possível poder ser mediadora de mim mesma, porque eu só posso facilitar o outro se eu estiver me facilitando, né? E esse projeto, que já é um programa hoje muito potente na cidade, é uma forma, vamos dizer assim, ou um reflexo de tudo isso que eu acredito. Muito obrigada pelo convite, Dani. Ai, chique, gente. Eu tô muito feliz que a Jamile tá aqui. Também. Ai, que bom. Minha gente, assim, Jamile é realmente... Ela é um ser autêntico, né? Ela é o próprio ser autêntico. Você que conhece ela, assim, pessoalmente, você vai ver que ela é o próprio ser autêntico. E eu queria saber de você, para você falar para a pessoa de casa, o que é, na verdade, a comunidade expressiva e qual a importância dela na vida das pessoas e a importância de se tornar esse ser autêntico mesmo. Então, tecnicamente falando, ou pedagogicamente falando, a comunidade expressiva ela é um programa formativo de autodesenvolvimento que tem 18 meses de processo, né? Porque como envolve muito aspecto subjetivo, a gente precisa de um tempo para elaborar, para atualizar. E a nossa maior linguagem são as expressividades, a arte, a pedagogia, a psicologia. São diversos recursos expressivos, como a música, a dança, o teatro, o yoga, a capoeira, a literatura, culinária. São diversas linguagens, porque eu tenho entendido que, devido às nossas múltiplas inteligências, a gente não pode estar conectado apenas com a pedagogia cognitiva. É uma experiência também que passa pela cognição, mas a linguagem é um movimento porque somos seres inteiros. Poeticamente, eu gosto de dizer que é um organismo vivo feito de pele humana, que tem uma proposta poética, simbólica, relacional, para que cada pessoa possa atualizar seus processos pessoais primários e
e chegar mais perto. Eu não sei se a gente consegue chegar a uma totalidade do ser autêntico, porque temos camadas e camadas e camadas, né? Estruturas, mas quem se habilita e se permite a estar na relação consigo mesmo, começa a ter mais noção do que veio ser no mundo, do que veio fazer no mundo, em conexão com sua ancestralidade e em conexão com o seu estado de presença. Então, é uma experiência incrível. A importância da autenticidade hoje, especialmente na atualidade, para mim é sobre saúde, né? O inautêntico nos adoece. Uhum. Se você pensar no organismo enquanto corpo, se o coração deixa de ser coração, se o cérebro deixa de ser cérebro, se a pele deixa de ser cérebro, a morte chega. Então, a autenticidade é um elemento vital. Com todo o movimento de massa, com todo o movimento de hoje instagramado, vamos dizer assim, que existe, mas onde a pessoa mais consegue habitar dentro dela é quando ela se reconhece no próprio suspiro, no próprio pensar, na própria expressão. Então, a comunidade expressiva tem várias ferramentas para ajudar essa pessoa a entrar em contato com isso. Tá vendo aí, meus gente? É chique, viu? Maravilha. E assim, a gente sabe que o viver, o ser autêntico, ele exige de nós, ele, na verdade não é exigir, mas é necessário ter ali uma coragem, uma criatividade de viver, de ser quem você é mesmo. E aí eu queria saber que quando você criou a comunidade expressiva, o que fez você acreditar que isso era algo que impacta o mundo e que transforma realmente vidas? Uhum. Primeiro, começa por uma experiência pessoal, né? Nós somos um país de pessoas expressivas e corpóreas, mas fomos colonizados. Então, a filosofia racionalista, ela tomou conta do mundo inteiro. No nosso país, a gente foi dito pra gente que era pecado e que era errado ser quem a gente era se a gente pensa nos povos originários. E isso está até hoje pairando no inconsciente coletivo. Então, todas as pessoas que eu conheço e que eu ia começar por mim tinham um movimento mais expressivo, falante, corpóreo, tinham nomes pejorativos como doidinha, maluca, não era confiável, porque é como se alegria e seriedade, alegria e intelectualidade não tivessem relação. Sim, a gatice, né, Gaia? É gaiato, é desqualificado. Sim. Isso são termos colonialistas. E muitas pessoas que têm outras inteligências que não é a lógica a matemática, hoje isso já está mudando, a neuropsicologia vem traduzindo muito sobre isso, mas ainda assim se questiona. Uhum. Eu já passei a situação de ir dar uma palestra e a pessoa dizer, nossa, você fala assim, sabe? Porque faz esse julgamento. Então, isso nunca me paralisou, mas sempre me bloqueou, porque é como se eu também acreditasse que eu não tivesse inteligência. E aí eu fui fazer um mestrado na Espanha, uma amiga me mandou um programa e disse, olha, acho que é sua cara. E quando eu cheguei lá, eu ouvi essa palavra que eu já conhecia, mas eu não tinha entendido. A diretora chegou e disse assim, nossa, você coloca esse mestrado em alto nível, você é expressiva. Aquilo me deu um negócio assim. aí eu entendi, a palavra é expressividade. Então, eu participei logo no início da minha carreira num programa de inovação pela FIEB, CNPq, e havia várias formas de olhar para o mesmo ponto, com diversas pessoas. Ali eu já via uma diversidade de criatividade. Quando eu chego no mestrado, eu aprendi vários recursos e a sensação que eu tinha é que eu já conhecia todos. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui pesquisar na rua, fui dançar na rua, eu e meu companheiro, ele me filmando e eu querendo entender essa quarta parede, esse olho que eu supostamente achava que poderia me julgar. Eu comecei a ver que tinha um olho que se encantava, que se identificava. Outros olhos, né? E percebi que tinha muita coisa que estava no imaginário coletivo. Então, eu me encorajei de iniciar com um grupo 2018, 2019, que chamava Entre Artes e Terapias. E, na verdade, esse será o 8º grupo, mas enquanto comunidade expressiva, o 3º. E entendi que as pessoas precisavam de um espaço-lugar, sem julgamentos, sem preconceito, mas com autorregulação, e várias linguagens para que ela pudesse se conectar com a sua própria expressividade. Então,
Nossa, eu teria muita notícia para falar aqui, mas isso é a síntese, sabe? E é muito gratificante ao longo desses encontros eu ver dentro da comunidade pessoas se inspirando com elas mesmas, sem egoísmo, porque é uma proposta de relação consigo e com o outro. Eu só posso me enxergar se eu estiver com o outro, porque é o outro que me revela. Então, e ver essas pessoas atualizando na saúde psíquica, emocional, psicofísica, porque elas podem habitar o próprio corpo, porque elas podem ser a própria ideia, porque elas podem expressar a própria palavra. Isso é libertador. Isso é muito libertador. E por falar nessa liberdade, ela vai para todos os âmbitos, né? No trabalho você já vê essa diferença, dentro de casa, dentro da sua família, enfim, no seu contexto ali, no seu ciclo. E aí eu queria saber também quem é que pode, né? Quem é que pode fazer parte dessa comunidade expressiva e o que seria essa jornada do ser autêntico? Nessa modalidade que nós estamos propondo, a gente está com uma proposta a partir de 18 anos, que já tenha formado o ensino médio, né? E que esteja disponível para mergulhar num processo de autoconhecimento. Não é só sobre dança ou movimento consciente, sobre teatro de máscaras e literatura. A arte, nesse caso, é uma linguagem, um veículo ou ferramentas para que a pessoa possa se experienciar. Então, essa pessoa precisa estar disponível para viver essas práticas. É para qualquer pessoa. As pessoas acham que é só para artista ou pessoas expressivas, muito pelo contrário. É para as pessoas que estão desconectadas de suas impressões. Porque a gente só pode expressar aquilo que a gente percebe, né? Então, essas pessoas que estão a fim de, às vezes já passou por muito tempo o processo psicoterapêutico e está querendo fazer uma mudança de rota. É uma terapêutica em grupo, e isso é muito mais potente porque são diversos espelhos na experiência. Então, é complexo. Sim. Mas é sensacional quando a pessoa começa a perceber que quando ela engancha em determinado ponto é estrutural. Não é porque ela é burra, não é porque ela não tem inteligência, é porque ela está obediente, é porque ela está submissa. E esse processo de retirada de camadas, vamos dizer assim, ajuda ela a perceber as distorções e ajuda essa pessoa a fazer uma coisa que é desafiador para quem está inautêntico, tomar decisões por si mesmo, na direção do próprio desejo, né? É muita notícia. É muita notícia. Ai, gente, que chique, maravilhoso. Então, pra gente viver, né, voltando aqui ao nosso bate-papo, a gente precisa também de liberdade, a gente precisa de coragem também. E falar desses dois adjetivos, né, essas duas palavras fortes, a liberdade e a coragem. Eu queria saber de você, quando foi que você se percebeu, né, onde você deu seu primeiro passo de coragem e que você se descobriu livre, né, para poder ser quem você é? Olha, eu posso te dizer assim, com muita tranquilidade. Eu nunca senti uma necessidade de ser eu mesma. Porque a impressão que eu tenho é que eu nunca desloquei disso. Eu ouvia muito minha mãe dizer, essa menina é toda diferentona. essa menina, assim, ao mesmo tempo que aquilo era um elogio, era um espanto para ela também. Sim. E ela também elogiava muito isso, ao mesmo tempo quando ela se apertava, porque ela vinha com alguns discursos que eu não concordava e me posicionava. Eu sempre senti necessidade de encontrar pessoas que se parecessem comigo. Porque eu passei, especialmente no universo acadêmico, experiências muito desagradáveis, né? De preconceitos, de críticas ao meu jeito de ser. Isso já falava que eu já estava me bancando. Assim, a minha mente ela é arquetípica. Então, sei lá, quando eu tinha um seminário para fazer, a primeira coisa que eu pensava era numa música que tinha a ver com aquela letra para depois eu chegar no texto. Porque é assim que eu funciono. A minha forma de expressar... Eu me considero artista de nascimento porque eu danço, canto, subo, desço, faço poesia desde muito pequenininha. Então, é como se eu tive, nesse sentido, bases parentais, vamos dizer assim, principalmente da minha mãe, que foi com quem eu convivi mais, de não ter sido censurada.
Então, eu não tive necessidade de ser outra pessoa que não fosse eu. Eu queria abrir um espaço para pessoas que talvez estivessem passando pelo mesmo que eu, ter essa oportunidade e também me tirar da solidão. Aí depois eu fui descobrir que tinha muita gente que não estava sendo. Que tinha muita gente que inclusive as pessoas me procuram em psicoterapia porque estão adoecidas, estão desnutridas do seu ser autêntico, da sua autoralidade. E isso foi me inspirando a poder... eu sou uma pedagoga, assim, no sentido de criar linguagens, eu sou uma pessoa de múltiplas linguagens, então eu preciso dar passagem para isso, senão isso me vira uma distorção dentro da minha cabeça, né? Então, era um lugar que eu tinha que era importante dar passagem para essas coisas que iam chegar. Fui me instrumentalizando pela psicologia, pela pedagogia, né? Pelos estudos, pelas leituras, pelas músicas, pela dança. Sim. E foi todos esses elementos que me inspirou. E teve um outro ponto. Eu não me identificava em, sei lá, dar aula em algumas estruturas institucionais, porque eu sabia que eu ia lutar, eu teria que lutar contra mim, e eu não vou fazer isso, não se apressa o rio, ele corre só, né? Uhum. Então, eu decidi que, então, eu não posso mudar o sistema, eu posso fazer diferente. E aí... Um negócio de Beyoncé, né? Eu faço minha própria mesa, né? Eu faço a minha... Não tem lugar pra mim na mesa, não. Eu fazer boto essa referência. Mas é muito interessante isso, porque tem uma frase que eu acredito muito, é que quando a arte, ela pulsa dentro da gente, né? Tipo, se a gente não deixa ela extravasar ao ponto de conectar outras pessoas, né? Tipo assim, ela se expandir ao ponto de outras pessoas se sentir, porque eu acho que a música, principalmente, né, assim, enfim, todas as linguagens artísticas, a arte realmente ela tá aí para salvar, né? Então, quando você faz essa ligação das de multilinguagens artísticas com a psicologia e essa identificação do ser autêntico, do eu como um ser coletivo, mas também um ser individual, eu acho que isso é muito potente mesmo e abre portas, né? E se você está aqui hoje, enfim, já está na terceira turma da comunidade expressiva, sem falar das 8, já do Entre Artes, e que vem funcionando, é muito potente porque eu presenciei, gente, eu participei também, né, com o Jamile, né, presenciei muitas imersões de várias pessoas também. E eu via como essas pessoas chegavam ali naquele espaço e como elas saíam. E aí, dentro dessas histórias também, que acaba atravessando a gente, que a gente vai conhecendo, eu queria saber das pessoas que passaram pela comunidade, se você também, né, tem permissão, para poder contar, né, assim, resumidamente, uma história que te marcou, que você falou assim, nossa, essa pessoa chegou de uma forma e saiu totalmente outra, como diz essa Maria Rita, né? Redescobrir, né? Como se for a brincadeira de roda. Nossa, tem muitas, assim, mas tem uma que pra mim me toca profundamente. Era um módulo, são feitos por módulos, e de literatura expressiva, e a gente ia trabalhar culinária expressiva com a professora Fabiana Mariana. E a linguagem da comunidade é lúdica, mas a ludicidade é um processo, é um estado de presença, um estado de espírito que nem todo mundo está vivenciando. Esse ambiente é lúdico, mas pode não gerar ludicidade. Então, é um estado interno. E essa pessoa estava fazendo a atividade lúdica, que era uma brincadeira de comidinha. A gente brinca de transitar entre os tempos. A emoção é anacrônica. Eu posso ter 40 anos e ir lá no útero da minha mãe. Porque a gente ia trabalhar naquele dia a comida de Dona Flor. São metáforas que a gente vai utilizando de linguagem para chegar a um caminho aí pessoal. E ela estava brincando com muita raiva. Era um grupo, eram ilhas, a gente chama de ilhas de sanidade. Eu sei que a ilha se dissolveu e ela sozinha lá e pegava a terra aí. E eu observando, porque quando eu não estou na facilitação direta, eu estou na terapêutica, de sustentação para o professor, a professora, facilitação e tal. Quando nós abrimos para a roda, para trocar, a gente vive a experiência e vem para a palavra, né? Para ir trazendo para a consciência. Ela soltou um ato falho. Vai dormir, você vai ter que dormir com fome.
E aí, aquilo é precioso, né? Eu fui checar como do que você está falando. E aí, foi uma catarse. Ela se deu conta que ela se bota para dormir com fome há muitos anos. Quando a gente vai investigar a história, a mãe dela fazia isso com ela. A mãe é usuária de drogas, de crack. E ela é uma sobrevivente, porque o pai foi assassinado, a mãe usuária de droga, e ela resistiu na vida para ser uma mulher atualizada, uma mulher socialmente aceita para ela, para a vida. Ao mesmo tempo ficou órfã de pai e mãe. Então é como se em uma certa obediência ela repetia aquele padrão como de uma forma inconsciente de se fazer filha daquela mulher. E ela foi vivendo várias desnutrições na vida, várias inanições, né? De não se alimentar, seja de amor, seja de comida mesmo. E quando ela sacou aquilo, sei lá, quase 40 anos de história, naquele dia pra frente, só passou a andar com marmita. Chegava dia de curso e módulo, ela dizia, deu 12 horas, tenho que almoçar. E vê-la, assim, voltando para uma necessidade básica, que é dignidade, que é o direito de ser amamentada, de ser amada, de ser cuidada e de ser nutrida. Aquilo foi impactante para todo o grupo, para mim especialmente. E uma confirmação, né, de que estamos no caminho, assim. Teria várias histórias, mas essa me pegou porque ela é embrionária, ela é primária, e é de um lugar que está tão cheio de camada que às vezes a pessoa segue na vida e nunca elaborou isso. Então, o recurso simbólico ajuda a acessar elementos inconscientes e que às vezes estão latentes ali, que só precisa de uma mediação para libertar. Pois é. Então, dentro dessa resposta aí sua, né, que às vezes só precisa dessa mediação, né, então, para poder expulsar. Então, você acredita que qualquer pessoa, ela pode improvisar, ela pode criar, ela pode ser um ser criativo? Sim. Sim. A criatividade, ela é uma cognição e está em todos nós. Mesmo uma pessoa tímida. Sim, porque às vezes a criatividade ela não é só nisso aqui, de quem está se movendo ou que está... os bastidores está criativo. Nós temos aqui um backstage nesse espaço, né? Que sustenta uma outra forma de criação e que está elaborando e está criando. Às vezes só quem dá a forma é quem acaba tendo destaque. Sim. Mas eu acho que o grande desafio dessa experiência é a pessoa autorizar-se. E ela ir aos poucos e construindo a estrutura, o chão e o lugar de segurança dela. Queria falar uma coisa que você me perguntou, que é sobre quem. Então, a idade pode ser a partir de 18 a 100 anos, enquanto tiver fôlego de vida, tá certo? Essa turma, nós temos um grupo de 21 a 60, estou achando interessantíssimo. Chique. Temos aí 4 gerações, muito interessante. Então, só pode ter expressão ou consciente quem está conectado com suas impressões. É para os tímidos, é para aqueles que estão bloqueados emocionalmente, é para as pessoas que estão sem resiliência. Agora, o que nutre essa experiência é o desejo. A pessoa sabe que tem tudo isso, mas tem uma pulsão nela que diz vai com medo, mas vai. Vem com medo, porque o medo é medroso e no meio do caminho, quando ele encontra a coragem, ele dissolve. Pois tá vendo? É isso. É isso, minha gente. Coisa linda, né? Ai, minha gente, que lindo. Se você quer saber um pouquinho mais sobre a comunidade expressiva, diga aí, Mila, as redes sociais, a sua rede social e também as redes sociais da comunidade expressiva. Quando é que começa também, né? Se dá tempo da pessoa aí de casa participar. E aí, chama essa galera de casa para fazer parte. Simbora. Então, o Instagram da comunidade expressiva é @comunidadeexpressiva. Você encontra também muitas informações no Instagram do Instituto, @Instituto Entre Artes e Terapias. Que lindo, então, eu obrigada. trouxe um mimo para você. Tu trouxe mimo? Ai, que chique, olha. Mimo chique, um fofinho. Gosto, viu? Olha, eu gosto de coisas chiques, viu? Olha. Um mimo como uma linguagem, gente, nossa, eita, né? Vamos ver, já estão finalizando. Carinho. Calma, minha gente. Calma. Ai, calma, gente, é muita informação, calma, já tô finalizando mesmo. Gente, que chique, viu? Gente, olha que chique.
Minha gente, eu já vou abrindo assim, já finalizando. Jamile, muito obrigada pela sua presença incrível, pela sua história inspiradora, de coragem. Seu de brinde. Seus insights criativos. Meus insights criativos aqui. Eu adoro um caderninho. Olha pra isso aqui. É muito bom registrar para não sumir. Não evaporar. Não evaporar nada. E minha ecobagzinha. E vamos lá, chique, né? Fazer sustentabilidade. Minha gente. Olha pra isso, quanta coisa chique. Arrasou. Eu amei. Ai, Mila, obrigada pela sua história inspiradora, maravilhosa. E assim, que bom saber que Feira de Santana tem pessoas como você que movimentam outras pessoas e que movimentam também a arte, a cultura, enfim, de Feira de Santana. E é isso, né, minha gente? Você de casa aí fica ligado, né? Então, ó, se liga também na sua potência. Um cheiro e até semana que vem.